O que é o câncer? Por que ele acontece? Por que a impressão que a gente tem que parece que cada vez gente mais nova está tendo câncer, ou só porque é diagnosticado, eu não sei. O que é o câncer? Como ele acontece? É passado de pai para filho, de mãe para filho? E está acontecendo cada vez mais e em gente mais jovem, ou é só uma impressão? Quem começa? E aí, para o ímpar? Começa, Gustavo. Então vamos lá. Os mais velhos. Isso, Então tá bom. Bom, o câncer é um crescimento desordenado de células anormais que por algum erro no seu material genético ou acumulado por várias mutações adquiridas com exposição ao cigarro, à poluição, a agentes carcinógenos do trabalho, essas células em algum momento perdem o controle da sua replicação normal e começam a se multiplicar desordenadamente e, mais do que isso, a corromper a arquitetura do órgão onde ela se instala, invadir outros órgãos, a disseminar outras células tumorais através de corrente sanguínea, linfáticos, e isso, claro, impondo um prejuízo não só da função daquele órgão onde ela se originou, mas daqueles outros onde essas células eventualmente podem se instalar na forma de metástases. Isso é o câncer de uma forma simplificada. Quer dizer que no nosso organismo tem uma informação para as células se multiplicarem, mas não desse jeito. É isso? É para ela parar em algum ponto? Normalmente, quando você tem no crescimento embrionário, quando as células têm uma propriedade que é chamada de inibição de contato. Tá. Então, você está formando o nariz do embrião. Quando uma célula toca na outra, ela para de se multiplicar. Isso é o normal. Isso é o normal, por isso que nós temos formas harmoniosas. Não é? Na célula tumoral isso não acontece. Você tem a desregulação genética, a qual o Gustavo se referiu, e essas células não têm essa inibição de contato. Então, você pega uma placa com um meio de cultura e você põe células normais, elas crescem e formam uma camada. Sei. Uma vai encostando na outra, vai parando. A célula tumoral não, ela se empilha, ela bate na outra e passa por cima, vai pelo lado, e é por isso que infiltra os vasos sanguíneos. E aí acaba caindo na circulação e vai se instalar em outros órgãos, que é a metástase. E esse gatilho para ela não parar é o quê? É externo, é interno? Falou de coisas externas, né? Sim, normalmente, né? Existem várias influências genéticas que podem ser tanto ambientais quanto próprias do indivíduo ou herdadas, né? Mas essas alterações, elas são em genes ou que regulam a multiplicação ou que determinariam a morte programada daquela célula. Toda célula, assim como tem uma instrução para nascer, tem uma instrução para morrer. Existe a programação da morte celular e muitas vezes as células perdem isso. E mais do que isso, elas começam a induzir a formação de novos vasos para alimentar aquele tumor que está em crescimento. Elas também modificam a arquitetura do órgão em volta delas para ter mais sustentação, e elas também se alteram de uma maneira a serem menos reconhecidas pelo sistema imunológico, que de certa forma é uma das primeiras barreiras a conter uma célula anormal que expressa proteínas anormais ou que tem um comportamento anormal. Então elas não só garantem um ambiente de crescimento, invasão, como também elas enganam os nossos mecanismos próprios, nativos, para conter alguma proliferação anormal de célula tumoral. E essa impressão de que pessoas mais novas estão com câncer é errada ou está acontecendo? É verdadeira, para vários tipos de tumores. Porque eu queria só acrescentar uma coisa aqui, né, que a célula passa por esse processo que o Gustavo descreveu tão bem. Mas a gente não pode esquecer que essas células são células... Quase derrubei aqui, desculpa. A gente não pode esquecer que essas células são células nossas. Não é uma célula alienígena que vem de fora, que a gente adquiriu. Não. Você tem um câncer de estômago. A célula maligna, que tem essas características que o Gustavo descreveu, são células nossas, são as células do estômago da pessoa. Matando a gente? Criando um mecanismo que pode levar à morte. E a dificuldade do tratamento do câncer qual é? É de que você vai lutar contra suas células. E como você lutar contra as células certas, né? E não destruir as outras, não acabar com as outras. Exato. Né? Essa é a dificuldade maior. E por que pessoas mais jovens? Porque quando a gente era criança, a gente ouvia
pessoas com câncer, pessoas mais idosas. E hoje, pô, tem amigos meus, amigas minhas com 20 e poucos anos, com câncer, 30. O que está acontecendo? Olha, você sabe que eu trabalhei no Hospital do Câncer de São Paulo por 20 anos. E eu lembro perfeitamente de um dia o pessoal que fazia o ambulatório do serviço de câncer de mama. Tinha uma paciente lá que tinha 30 anos com câncer de mama. Foi todo mundo ver essa paciente, porque era uma coisa era incomum. Muito incomum. Hoje nós temos meninas de 20 e poucos anos com câncer de mama. Câncer de intestino, você não via em mulheres e homens com menos de 50 anos. Na verdade, era raríssimo. Agora você vê com 30 e poucos anos. Né? A gente não sabe muito bem explicar o que está acontecendo ainda. Por quê? Porque qual é a razão para você ter tumores cada vez em fases mais precoces da vida? Alimentação né? pode Tem várias teorias. Tem várias teorias. Os ultraprocessados, a poluição, mas nada explica com clareza. Isso ainda é um campo aberto na medicina, não é? Ou nenhuma dessas explicações isoladamente responde a um problema tão complexo. Uma soma delas, muito provavelmente a interação, ambiente, poluição, aditivos de ultraprocessados, algumas exposições no trabalho, tudo isso muitas vezes tem interação com alterações genéticas que a pessoa pode carregar e não serem suficientes sozinhas para desencadear o surgimento ou a perpetuação no tumor. Então, há uma interação de vários desses fatores complexos, mas sim, é uma tendência que vem sendo observada em diversos tipos de câncer, esse diagnóstico em idades mais precoces do que a gente via, por exemplo, 1 ou 2 décadas atrás. E se meu pai teve câncer, eu vou ter ou não? Eu tenho uma maior probabilidade de ter? Olha, em raros casos você tem herança genética, assim, direta, né? Você vê famílias, por exemplo, em que você tem uma incidência maior de câncer de próstata. Então, seu pai teve câncer de próstata, o seu risco é mais alto, teoricamente. O seu pai teve, o seu irmão também, aí o seu risco aumenta. Você tem mulheres, em geral, que desenvolvem câncer de mama em fases muito precoces, aos 30 e poucos anos. E nessas famílias você pode ter determinados genes que aumentam o risco de desenvolver a doença. O que não existe é uma genética previsível. Assim, a alteração genética aumenta a probabilidade. Não é como você tem pai com olhos castanhos e os 2 genes para olho castanho, a mãe também, você vai nascer de olho castanho e não tem escapatória. A herança, no caso do câncer, é muito mais complexa, né?